Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio de Duocast, o seu podcast de histórias inspiradoras. Vem com a gente, curte já esse vídeo, se você está nos acompanhando, comenta também, deixa o teu like. E eu sempre faço aquele convite inicial. Manda para 3 amigos, tá? 3 pessoas que você gosta, já compartilha esse conteúdo, que hoje o nosso bate-papo vai estar demais. A gente sempre separa assuntos aqui incríveis para vocês. Quem está nos acompanhando há mais tempo sabe disso e hoje, é claro, que não ia ser diferente aqui no nosso Duocast. Hoje a nossa conversa, pessoal, vai falar de uma fase extremamente importante. Uma fase cheia de afeto, cheia de amor, cheia de diversão, onde a gente sente tudo de uma forma muito intensa, onde a gente começa devagarinho ali a criar os nossos padrões, as nossas referências, a nossa percepção de mundo, mas uma fase também que muitas vezes é permeada por descuido, por problemas. Eu tô falando da infância. É uma fase que, piscou, passou. Principalmente para quem tem filho, sabe do que eu tô falando. Quanto é rápido as mudanças nessa fase da nossa vida. Mesmo ela sendo rápida, ela é muito importante, viu? E a gente vai entender isso agora com a nossa convidada. Mas antes da gente entrar nesse assunto, que tem muita coisa para a gente falar sobre a infância, eu quero agradecer os nossos patrocinadores, os nossos apoiadores aqui de Duocast, começando pelas Óticas Deb, que fica lá em Alvorada, no coração ali no centro de Alvorada. Referência, as meninas lá têm os modelos mais lindos, agora o verão tá chegando, sempre estou aqui mostrando para vocês as novidades das Óticas Deb. Passa lá, confere, a sua visão é a sua prioridade, a saúde também. E falando em saúde, clínica do Dr. Marcelo Tondim, referência em cirurgia plástica e pós-operatório no Rio Grande do Sul. E começando com uma nova parceria aqui com a gente, Spa Bia Leite. Vai lá ter o teu momento de relaxamento, uma boa massagem, né, para você ficar revigorada, te conectar contigo mesma. As meninas têm massagem, tem limpeza de pele, tem várias tecnologias ali de harmonização do corpo e tudo mais. Incrível o trabalho das meninas do Spa Bia Leite, uma casa maravilhosa que elas têm, que fica ali na zona norte de Porto Alegre, para você ter aí o seu momento de autocuidado. Combinado? Então vamos começar aqui. Quem está comigo hoje para esse bate-papo que é permeado aí por um pouco de nostalgia, né, Mônia? A gente sempre que fala de infância lembra de como é a nossa infância, lembra da criança que a gente foi. Quem está nos ouvindo, se ainda não tem filho, vai lembrar da criança que foi. Quem está nos ouvindo e tem filho, vai ficar atento, pensando na criança que tem. Mas a gente fala disso, né? Eu falei que muitas vezes a gente só entende a importância da infância depois que ela passa, que daí a gente olha para trás e pensa, meu Deus, eu não fiz, eu podia ter feito, será que o que meu filho se tornou é culpa minha? Mas não é para gerar peso e nem culpa. Muito pelo contrário, é para a gente refletir, corrigir a rota se assim for necessário, mudar o que precisa mudar, sem culpa, mas de fato pensar sobre isso. Quem está aqui comigo é a Moni Braga, que é pós-graduada em metodologia de ensino, terapia familiar e também em teologia e direitos humanos e sabe tudo de infância. Tem um trabalho que eu já vi com os meus próprios olhos, um trabalho lindo junto às crianças e aos pais também. Bem-vinda, Moni, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada, Bruna, obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês nesse podcast, Duocast, né? Duocast. Olha, muito legal. Nossa, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Espero ser útil aqui porque a gente vai conversar hoje, que eu acho que é importantíssimo, né? Com certeza. Mas sem culpa. Sem culpa, sem culpa, Sem é culpa. isso. A gente quer gerar essa transformação, né? Sim. Que é a ideia aqui do nosso podcast. Mas antes, Moni, a gente tem por hábito conhecer quem tá aqui com a gente, né? Você vai trazer muitos insights, muito conteúdo para quem tá nos ouvindo, mas eu quero saber, quero que você se apresente para quem tá aqui nos assistindo ou nos escutando. Por que a Moni foi trabalhar com infância? Como é que foi a tua infância? Tu também tem uma filha, né? Como é que quando tu virou mãe, como é que tudo isso aconteceu na tua vida? O interesse por esse tipo de temática. Olha, acho que até é interessante contar, porque eu tive uma infância maravilhosa. Eu posso agradecer a Deus pela infância que eu tive. A minha infância foi num lugarzinho no interior do Paraná, chamado Ivatuba. Eu nasci numa cidadezinha chamada Campo Mourão, e depois meus pais, quando eu tinha 2 anos, eles já foram para esse local, que atualmente é uma faculdade, inclusive minha filha estuda lá.
nessa faculdade. Mas é uma faculdade lá no interiorzão, assim, é no mato mesmo. É no mato mesmo. E eu, durante toda a minha infância, desde os 2 até os 16 anos, eu fiquei nesse lugar. Meus pais eram funcionários desse colégio e eu tinha muita liberdade para brincar, muita liberdade para me desenvolver. E eu acho que isso foi muito, muito especial na minha vida. Mas depois que eu me casei, e mesmo tendo a minha filha, eu tive minha filha um pouquinho mais tarde, né? Eu já estava com 31 anos quando eu tive a minha filha. Mas assim, Bruna, quando eu tive a minha filha, eu tive um pouco de dificuldade. Porque apesar de ter tido uma infância muito legal, muito divertida, e sem muitos traumas, pelo que eu me lembro, não tive trauma nenhum, né? Trauma de se machucar, de que a gente vivia se arrebentando. Aquele trauma bom, né? Aquele trauma bom. Mas como eu tinha só 2 irmãos, e os meus 2 irmãos se casaram depois que eu. Então, eu não tinha muita... Apesar de eu ter, pelo lado do meu marido, eu tinha alguns sobrinhos, mas a gente morava longe deles. Então, eu tinha uma vida muito agitada, eu era professora de educação física, mais de adolescentes e jovens. Então, assim, eu não lidava muito com criança. Então, eu não tinha muito, assim... Até que um dia, quando eu já tinha minha filha, Deus me chamou para trabalhar num ministério dentro da minha igreja, trabalhar no ministério que a gente chama de Ministério da Criança. E eu me assustei, eu falei, Senhor, por que o Senhor está me chamando para isso? E eu tinha feito um trato com Deus de que eu não iria dizer não a um chamado dele. Sim. Daqui a pouco ele me chama para trabalhar com crianças e adolescentes. Eu falei, beleza, adolescente está tudo certo, já estou acostumada. Mas criança, e trabalhar num ministério ainda que eu iria ajudar em várias... Eu tinha que liderar várias mulheres, várias igrejas, né? Eu não estava lidando só no Ministério da Criança numa igreja, eu estava lidando numa associação, num grande grupo. E eu me assustei com isso e comecei a estudar sobre isso. E Deus foi me dando uma coisa que eu não tinha, que foi paixão. Paixão pelas crianças, paixão por esse ministério, paixão também por entender a criança, as fases dela. Hoje eu não lido mais, não estou mais nesse ministério, estou em outro. Mas ainda assim, me chama muito a atenção. E eu acho que Deus me chamou exatamente na hora que eu precisava para poder ajudar a minha filha. Pois é, conta um pouquinho também, né? Tu tem uma filha atípica, né? Eu tenho uma filha que a gente descobriu que ela é autista. Ela tem 19 anos, agora ela tem 19 anos, mas a gente descobriu aos 16. Então Nossa, demorou, né, Moni? Sim, ela passou... Porque meninas é mais difícil, né? Na verdade, faz uns 5 anos só que começou a descobrir que tem várias meninas autistas, né? Porque Sim. elas mascaram e tudo mais. Mas não vem ao caso. O que vem ao caso é que, por mais que minha filha passasse por muitas aflições desde a infância, que eu notava que não era... Mas como ela era filha única, eu não via... Não tinha comparativo, Sim. né? Então, acho que isso fez com que eu pedisse muito a Deus. E esse tipo de estudo que eu fiz ajudou a eu poder educar minha filha, mesmo sabendo que ela era uma criança atípica. Sim. Né? Então, eu acho que foi... Eu agradeço muito a Deus, porque foi na hora certa que ele me trouxe para um ministério que eu não... Sim. Uma coisa que eu não queria, uma coisa que eu não gostava. Não gostava. Sim. Eu sempre digo que foi Deus que me transformou. E aí acontece que é isso. Deus vai ajudando a gente, né? E dessa forma eu consegui ajudar minha filha a criar minha filha. Que legal. Com esses conhecimentos todos que a gente foi adquirindo. E hoje eu quero passar isso para os outros, se eu posso passar. Claro. Eu não sou uma expert, assim, mas eu... Não, mas tu sabe muito, tu sabe muito. Eu já assisti palestras tuas, especialmente para pais, e o teu conteúdo, ele é riquíssimo, né? Ele toca na nossa alma, que nem eu digo, ele nos faz refletir. Eu acho que a gente vive numa geração de pais que, se ao menos estiverem dispostos a sentar para ouvir, seja ler um livro, assistir uma palestra, ouvir um conteúdo como esse, a gente já está ganhando ponto, né? Porque em meio a uma sociedade que despeja na gente muita informação, muitas vezes saber separar o joio do trigo, né? O que vai me edificar, o que não vai. E ouvir pessoas que estudam, né? Não que estão com base em achismo, mas que estão com base em dados, né? Em informação, faz toda a diferença. Vamos começar, Moni, falando assim, né? A infância, se eu fosse talvez aqui na minha concepção de mãe, do que eu imagino, representar a infância, eu colocaria talvez uma folha em branco aqui na nossa frente, né? A criança nasce ali uma folha em branco. Algumas pessoas dizem, mas já nasce com uma carga genética, já nasce parecido com a mãe em tal aspecto, com o pai em outra coisa, mas é uma folha em branco.
né? E olha o tamanho da responsabilidade, né? Pai, mãe, cuidador, enfim, não importa se a criança é filha biológica, adotada, quem é responsável por aquela criança vai incutindo nela ali, ó, isso aqui é certo, isso aqui é errado, isso aqui é bom, noção de mundo, de valores, vai formando o caráter dessa criança. E quando a gente fala nisso, acho que dá um medinho, e eu acho que é por isso também que muita gente está pensando aí 1000 vezes antes de ter filho, porque é uma baita responsabilidade, né? Não é coisa pouca, não. Como é que tu enxerga também? Isso tem esse peso mesmo que eu enxergo, que muitas mulheres e pais veem dessa infância da gente já tá construindo isso, ou não? Ou é bem mais pra frente, é lá nos 10, 15 anos, aquele início ali é só brincar e deixa a vida me levar. Como é que é isso? Nossa, eu vou até um pouco além. Quando você fala assim, a criança nasce e tem uma folha em branco na frente dos pais, eu já digo não. Eu digo o seguinte, pais que estão me ouvindo, ou pessoas que estão de repente casadas e pensando em ter filhos. Pense bem antes de ter filhos. Uhum. Porque a partir do momento em que essa criança ela é gerada dentro do ventre da mãe, ela já está sendo educada. É verdade. Então, assim, a mamãe tá ali, tá com a barriguinha, 2, 3 semanas, a criança já começa a se desenvolver neuralmente, a criança já começa... Então, assim, é por isso que a gente é totalmente contra o aborto, né? Porque as pessoas dizem, não é... Gente, ela entrou dentro da mamãezinha, formou ali, uniu homem e mulher, deu aquela criança, já é uma criança, já é um serzinho vivo, e que ele já começa a se desenvolver a partir dali. Então, um pai, por exemplo, uma mãe, que conversam com a criança quando ela está no útero ainda, no ventre da mãe, ela está lá e vem, conversa e fala, e já vai dando, por exemplo, o pai, uma das funções do pai é abençoar para prosperar. Então, é gerar bênção. E isso é uma função do pai, mais do que da mãe, tá? E o que é abençoar, né? Abençoar é você falar bem. Então, desde que a criança está lá dentro da barriguinha da mamãe e o papai já está falando assim, porque você é maravilhoso, porque você é maravilhosa, porque você vai ter futuro, porque a gente te ama tanto. Ai, como a gente está esperando a hora de você sair. Quer dizer, como que vai sair essa criança? Uau. Agora, diferente de uma criança que é gerada em cima de um abuso ou em cima de um relacionamento que não tem estabilidade, né? Uma menina que ficou grávida porque se descuidou e lá numa festa ficou com um rapaz e tal. Como que essa mãe vai... O que essa mãe vai passar para essa criança? Né? Uma adolescente que ainda está em formação de caráter, formação de mente mesmo, como é que ela vai passar alguma coisa? O que ela vai passar para essa criança? Então, é desde lá de dentro do ventre da mãe que a criança já está sendo educada. Então, quando ela sai, essa folha não está mais em branco. É verdade. Essa folha ela já está com alguns rascunhos e a gente entende que, por exemplo, todas as informações que ela ouve, que ela sente dentro do útero da mãe, dentro do ventre da mãe, o que acontece? O que acontece é que existe ali, na fase do 0 aos 5 anos, existe até a poda neuronal, que a gente chama. Que isso é uma coisa divina. Que acontece essa poda até para a criança apagar um pouco da memória aquilo que ela viveu dentro do ventre da mãe. Olha que maravilha. Que bom. Isso acontece. Né? Então, essa poda neuronal, ela acontece ali na infância, do 0 até os 5 anos, depois ela acontece mais uma vez lá na adolescência. Mas essa poda neuronal, ela é importante para que a criança esqueça algumas coisas que, de repente, não foram muito legais dentro do ventre da mãe, né? Mas nem tudo se perde nessa poda neuronal. E eu ia te perguntar isso, tem coisas que a gente não lembra da infância, por exemplo, com 3 anos, 4 anos, a gente não lembra. Mas é porque a gente não lembra que não impactou a nossa vida, mesmo que a gente, depois de adulto, não lembre do que aconteceu lá com 3, 4 anos, mas se de fato aconteceu algo relevante, mesmo que isso não esteja na minha memória, isso me impactou o meu crescimento? Interferiu? Interfere, com certeza interfere. Tudo interfere, né? Tudo que a gente vive, seja de bom ou de ruim, interfere. Mas o que a gente recebe de ruim, que é muito pesado, interfere mais. Com certeza. Né? O de bom parece que a gente já estava querendo, né? Desde da infância a gente já está querendo. Mas isso, e os pais precisam ter muita... se ligar nisso. Sim. Né? Porque assim, eu não posso ter uma criança se eu não tenho tempo para ela. Sim. Se eu não tenho tempo para cuidar, se eu não tenho tempo para brincar com ela, para ajudá-la a se desenvolver. Paciência, né? Paciência, dizem que paciência a gente tem que... pedir.
Pedir a Deus. É E verdade. quando a gente pede para Deus, o que acontece? Aí é que vem os perrengues Isso, pra gente aprender a ter a paciência. paciência, É pra ser de exatamente. verdade esse É pra ser de negócio, né? verdade, Moni, você falou dessa poda neural, né? Se a gente for pegar, a primeira infância considera-se até qual idade? A primeira infância vai do 0 até os 3 anos, 4 Tá, anos, daí né? depois é a segunda já, e Depois já vem a depois segunda a terceira. infância de 4 a 7, Quais né? são as fases mais sensíveis, se a gente fosse falar de marcos na infância? E aqui eu não tô falando com a idade comeu, caminhou, falou. Não, eu tô falando de marcos, digamos assim, emocionais e comportamentais. Quais são os marcos na vida dessa criança que muitas vezes os pais ignoram, subestimam ou não por desconhecimento não sabem e que aquilo naquela idade pode fazer uma diferença absurda? Então, na fase ali que a gente chama de primeira infância, né? Que é ali dos 0 aos 4 anos de idade, o que acontece? Nessa fase, a gente até diz que, alguns estudiosos dizem que ali é que se forma o caráter. Uau! Que perigoso isso. Que bom, mas ao mesmo tempo dependendo que ruim. É onde forma o caráter. É lógico que é nessa fase em que acontecem, elas começam a ter os primeiros reflexos, elas aprendem o controle motor, que vai melhorando e tudo mais, né? Se ela brinca bastante, agora se é uma criança que fica só deitada, né? Já vai complicar um pouco. Então tem, assim, o desenvolvimento motor, o desenvolvimento psicológico, cognitivo, mas, assim, o caráter, ele é desenvolvido, em essência, ali nos 3 primeiros anos de vida. Tudo que você ensinar... Você sabe que tem pesquisas que mostram que aquilo que você ensinar, a criança aprende 50% de tudo que ela vai aprender na vida, ela aprende até os 3, 4 anos de idade. Nossa, entende? É muita Aprender coisa. o quê? Eu não estou falando de aprender de computação, Habilidades, não é isso. profissão. É aprender da vida. Do mundo, percepção de mundo, de exato. valores. Então, assim, uma vez eu lembro que uma pessoa que trabalhava comigo, ela falou assim, eu vou ter filho. E ela trabalhava o dia inteiro. Eu falei assim, você vai ter filho? Ela falou assim, vou e tal. Eu falei assim, e aí você vai então parar de trabalhar, ou você vai trabalhar meio período para poder ficar um pouco mais com a criança? Não, eu vou continuar trabalhando. E a criança vai ficar onde? Não, vai ficar na creche. Eu falei, mas por que você vai ter filho então? Você vai ter filho para botar na creche? Entende? Me perdoem aquelas pessoas que pensam diferente de mim, mas, assim, se eu quero ter um filho, eu preciso entender que é minha responsabilidade, mais do que a da creche, mais do que da escola, educar a criança. Sim. A creche, a escola vai me ajudar. E eu colocar, por exemplo, a criança meio período numa creche, e eu discordo um pouco de até os 3 anos fazer isso, mas às vezes os pais precisam, vai fazer o quê? Faz parte, exato. né? Mas eu não posso deixar aquela criança lá o tempo todo. E aí chega no final do dia, eu chego do trabalho, a criança chega da escola. Todo mundo cansado. Todo mundo cansado. Que horas que eu vou brincar? Não, mas eu brinco. Brinca quanto? Você consegue ensinar a criança o quê? Porque a criança precisa dormir cedo. É um outro detalhe que talvez aqui não entre na nossa conversa aqui, mas a criança precisa dormir cedo. Precisa. A criança, ela precisa, ali a partir dos 8 horas, 9 horas da noite, a criança já tinha que estar na cama. Quantas horas de sono? A criança deveria, depende da idade, né? Criança de 0 anos aí ela precisa pelo menos aí de 12, 16 horas de sono por dia. Sim. Né? Uma criança, aí vamos pegar uma criança um pouquinho maior, por um exemplo, como seu filho. Sim. Né? Que já tem aí os seus... 6. Tem 6, né? 6, 7 anos. Essa criança, ela precisa dormir pelo menos 10 horas por noite. De 8 a 10 horas. Né? Então, e a gente tem que entender que o descanso, ele vai até as 11 horas da noite. O descanso mesmo. Então, assim, quanto antes a criança dormir, melhor, porque daí até as 11 horas, meia-noite, ela já descansou o suficiente. Ela já descansou o cérebro, vamos dizer assim. E a partir da meia-noite, ela descansa o corpo. Entende? Então, assim, pais que deixam os filhos até altas horas da noite assistindo coisa, até brincando às vezes não deixa assistir, mas deixa brincar. E depois aí a criança sonha de noite, monstro, isso e aquilo, não consegue dormir na sua cama, tá nervosa por causa daquela carga do dia, né? E do antes de dormir também. Exato, mas o principal, às vezes são pais que cuidam com o que a criança assiste, que talvez a gente converse aqui, mas quando cuida do que assiste, ok, talvez ela não tenha esses sonhos. Entende? Mas o que acontece? É uma criança que não vai descansar a mente. Quando ela não descansa a mente, eu vou dormir, eu coloco ela para dormir 11 horas da noite. E ela, por exemplo, estuda de manhã. Né? E aí, quando ela vai estudar de manhã, ela tem que acordar que horas? 6 da manhã? 6:30 da manhã. Então, ela dormiu quanto? Ela não dormiu o suficiente. Daí, ela acorda agitada. É verdade. Né? Sim. Por quê? Tá cansada. E aí, ela vai para a escola e lá...
enfim, aquela carga toda que eles recebem na escola, que é importante. Então, a gente tem que cuidar com isso, com esses detalhezinhos que, às vezes, pensa assim, não faz diferença, mas é que eu não... E eu entendo, pais, que às vezes vocês não ficam com os filhos o dia todo porque tem que trabalhar. Então, às vezes, quer ficar um pouquinho de noite. Mas É. fica mesmo de noite. Sim. E hoje Ou tem muita larga eles na frente da não, e tem muita televisão, nos competição também, brinquedos, né, né? Moni, do celular, os pais no celular e tudo Sim, mais, né? sim, sim. Mas isso também, voltando ao que estava falando do caráter, né? Então, essa educação compartilhada. Na verdade, a escola não é para educar a questão dos valores, né? Da noção, Não. é para dar realmente um ensino, alfabetização, letramento e tudo mais. Isso é uma função de uma escola, né? Mas ensinar o certo e o errado. Na nossa casa funciona assim, o mundo funciona assim. Isso é o caráter, né? Isso é a família, que é um conjunto, vejo eu, com a escola, mas o principal, quem faz isso é a família. Só que aí a gente também vive num mundo onde, e eu quero a tua opinião sobre isso, que os pais não querem ser rígidos, né? Não, meu filho vai percebendo o mundo no tempo dele. Ele vai vendo, não dá para ser rígido, porque daí ele chega lá, o coleguinha pensa de outro jeito, na casa do colega é diferente. Não, a gente tem que ser flexível, tem que deixar ele se sentindo enquanto indivíduo no mundo. Quer dizer, esse discurso é um discurso politicamente muito bonito e muito bem aceito, porque também parece que tu não tá sendo rígido com a criança. Não, aqui em casa é assim, os valores são esses. O que isso, pensando na criança, como isso acaba criando uma criança sem noção de valores, nesse limbo, digamos assim, né, nessa coisa meio bagunçada? Como é que tu vê isso? A gente deve ser rígido, a gente não deve? Como é que o pai e a mãe devem se portar nesse sentido de colocar esse caráter, essa firmeza na criança? Gosto da palavra equilíbrio. Equilíbrio. Acho que rigidez demais, frouxidão demais, não desenvolve uma criança. O equilíbrio é a palavra certa porque a gente está conversando aqui agora. É lógico que uma coisa que a gente tem que entender é que existem regras familiares que eu coloco dentro da minha casa, e casa sem regra é uma casa bagunçada, são filhos bagunçados e filhos que vão ser bagunçados a vida inteira. Então, sua casa precisa ter regras. A nossa casa precisa ter regras. Quais são as regras? Geralmente a gente não quer colocar regra. Só que existem regras que são colocadas desde a primeira infância. Então, para a primeira infância, nós temos algumas regras, né? E eu acho que existem, assim, uma questão de que a gente vai trabalhar a questão das regras, mas a gente também precisa trabalhar a questão do respeito. Na nossa casa é assim que a gente pensa. Papai e mamãe pensam dessa forma. E é sempre bom conversar muito com as crianças. E eu digo assim, não só conversar com as crianças, mas depois, quando eles se tornarem adolescentes, continuar conversando e colocando aquilo que nós, como família, pensamos sobre. Mas, acima de tudo, ensinar respeito, porque eu acho que isso é uma coisa que está faltando hoje nos lares também. É verdade. Como eu liberto muito, faz o que quer, você pensa da maneira que quer, porque cada um vive do jeito que quer, e tá tudo certo dessa forma. Só que eu preciso entender que existe respeito. E hoje a gente vê nas escolas, por exemplo, eu que vou muito em escolas, a gente vai muito fazer palestras, a gente vê o quê? O bullying acontecendo, né? E na nossa época, quando a gente era mais novo, também acontecia, era diferente, acontecia o tal do bullying. Mas por quê? Essa questão do respeito falta muito. E é tão lindo quando a gente vê uma criança que respeita, que foi educada lá em casa a ser respeitosa, que ela né? vai levar isso para a escola. Que ela leva isso para a escola, né? Ela leva isso para a escola e ela não tem vergonha. Ela não tem vergonha de respeitar. Ela não tem vergonha de ajudar uma criança que, por exemplo, está todo mundo massacrando aquela criança porque ela tem, de repente, um defeito físico, ou porque ela é atípica, ou porque ela é diferente, simplesmente isso, entendeu? Mas tem aquela criança que aprendeu em casa a respeitar. Então, ela acolhe, ela brinca, ela chama, né? Às vezes está lá abandonadinha, ela vai lá e chama, né? Às vezes ela perde amigos. Mas eu acho que isso você está educando para a vida. Sim, tu acha que o bullying ele é um pouco criado por essa falta de noção dos pais, pelos pais não colocarem o respeito como um valor necessário, indiscutível, inflexível dentro de casa? Quando criança, sim. Quando nessa idade ali, até os 10 anos, sim. A criança, às vezes a gente acha que a criança não está nos ouvindo. Então, a gente está num grupo de amigos, você leva um grupo de amigos lá para sua casa, as crianças estão brincando do lado de vocês, estão ali no chão brincando, de repente estão fazendo churrasco, está todo mundo brincando ali, as crianças por perto, e os pais começam ali a bater papo e falar mal.
Fala mal do Uhum. governo, fala mal das pessoas que não estão presentes, vai Sim. falando mal e tal. E acha que a criança não está escutando. Ah, tá brincando, mas criança ouve tudo. Ouve. Criança ouve tudo. E tem crianças que ouvem mais. Se você tem uma criança atípica em casa, se ela é autista, então ela não só ouve, como ela lembra daquilo que Sim. você falou lá atrás, entendeu? Aham. Então, isso a gente tem que ter muito cuidado. Então, essas coisas vão passando para a criança assim. Bom, se meu pai pode falar mal de todo mundo, Uhum. eu também posso falar mal lá na escola, Sim. entende? Quando vira adolescente, já é um pouquinho diferente. Mas ainda tem a questão do caráter que foi colocado, incutido dentro da cabecinha quando era criança, né? Mas aí, na adolescência, eles querem mais viver com a galera, né? Então, às vezes, para Aham. fazer parte do grupo, ela precisa falar mal. Apesar Sim. de que lá dentro, É. ela sente aquela dor de que não devia estar falando mal, mas, enfim, para eu fazer parte desse grupo, então, Sim. nem sempre eu posso julgar um adolescente por ele estar falando mal de que realmente ele é uma pessoa que gosta de fazer isso. Porque tem uns que gostam de fazer isso, né? Sim, Mas sim. outros não. Mas na infância, que é o que a gente está falando aqui, Aham. sim. Ela ouve em casa, ela vive aquilo na escola. Vê só. Vamos falar agora de um outro tema polêmico, Moni, que é a infância vezes tecnologia, né? Hum. Ou a gente poderia talvez trocar a infância contra a tecnologia, como se fosse um round, digamos aqui, né? Quem é que vai ganhar a infância? Até eu tenho um livro que eu tô lendo que fala sobre a infância baseada no brincar, que é aquela coisa de ir pra praça, se sujar, ralar joelho, e depois uma infância ali, a partir dos anos 90 baseada no celular, nas telas, na tecnologia. E antes a gente tinha um ponto de corte, né? A partir de tal idade a exposição das telas. Hoje eu vejo crianças de, sei lá, 6 meses, 5 meses já olhando TV. Então eu acho que a tecnologia já está dentro da vida daquela criança. Mesmo que ela não está portando um celular, mas se ela está sendo exposta, a tecnologia já está ali dentro dela. Hoje, a tecnologia, Moni, é um dos grandes vilões da infância que está roubando o tempo da criança ser criança, que está gerando uma geração com problema de ter expectativa frustrada, uma geração mais ansiosa, uma geração mais depressiva. Hoje, essa ferramenta é a responsável por isso? Grande parte a gente coloca para isso mesmo, né? Quando a gente tem alguns estudos, uma universidade canadense, que agora não me recordo o nome, e uma outra universidade americana, que elas se juntaram e fizeram uma pesquisa. E essa pesquisa mostra que as crianças elas deveriam ter zero tela, seja telão, seja Uhum. telinha, zero tela até os 3 anos de idade, né? Ali, a partir dos 4 até os 7, no máximo, 1 hora. Vê só. Mas aí algum pai vai te perguntar, alguma mãe tá ouvindo aqui e vai dizer: "Poxa, mas do 0 ao 3 eu boto meu filho ali para ver, vamos lá, um desenho bem educativo, bem inocente, Bita. Eu boto ele para ver, nem tem nenhuma mensagem, não tem nenhum Uhum. conteúdo, nada, é só um desenho coloridinho passando". Por que é prejudicial do 0 ao 3, mesmo que não tenha um conteúdo já, uma mensagem sendo levada naquele desenho? Então, eu não me lembro exatamente o que o estudo fala, mas eu me lembro com certeza de que a criança nessa idade de 0 a 3 anos, ela tem um detalhe. As imagens que o olhinho capta, né? Ele está aqui, por exemplo, se eu tivesse com uma criança de 2 anos aqui na minha mão, ou então uma criança de 1 ano, 6 meses, ela está olhando para a gente aqui. Ela olha, ela vê o colorido da sua roupa, ela vê que ali é verde, ela vai vendo as coisas, ela vai vendo a luz aqui, né? Mas ela vai vendo no ritmo normal, Uhum. certo? Na tela, por mais que seja um desenho super bom, um desenho que não vai interferir em nenhuma questão na moral da criança, nem psicologicamente a criança, mas ela vai receber estímulos que são anormais à questão da cabeça dela. E geralmente é de noite. Geralmente não, é de É. noite em que a criança processa tudo aquilo que ela viu durante o dia. Então, quando a criança está dormindo, ela está processando todos os estímulos e todas as coisas que ela vivenciou naquele dia. Eu acho que até por isso que a criança dorme mais, porque ela não tem capacidade de tanto estímulo. Então, ela precisa dormir, precisa descansar, para não ver tanto estímulo. Mas aí você coloca a criança na hora que ela está acordada, você coloca ela na frente de uma tela. E ela está lá recebendo luz direto, cores diretos, movimentos que, às vezes, por mais que sejam lentos, são movimentos fora do comum, né? Então, quando a criança vai dormir, o cérebro dela não dá conta de processar tudo isso. E não dando conta de processar, a criança não descansa. Então, pode fazer teste. Crianças de 0 a 3 anos que ficam muito na tela, ou que na escolinha, na creche, a professora lá coloca
filminho para ela assistir e tudo mais. E eles colocam, tá? Porque às vezes eles precisam de uma paz. Sim. Né? São várias crianças. Uhum. O que acontece? Essa criança fica mais agitada. Por É. quê? Porque É nítido isso. Eu vejo lá em casa isso. Conta de processar. Então, o cérebro dela não deu conta de processar tudo que precisava ser processado no sono. Sim. Porque foi muito estímulo, foi estímulo além do normal. Claro. Então, por mais que tenha sido, sejam coisas boas, a gente aconselha. Até os 3 anos de idade, nada de tela. Ela pode ter coisas para ouvir. Você pode até ligar a televisão ou até o próprio desenho. Mas só ouvindo que não é tão prejudicial. Que você tenha certeza de que... Mas cuidado, não deixa ela olhar pra tela. E diz outra coisa, Moni. Você falou de 0 a 3, né? Daí, passando ali um pouquinho, 5, 6... Tem criança que já tem o próprio tablet. Mas é um tablet só com desenhos educativos e eu, enquanto mãe, pai, coordeno. Mas tem o seu tablet, tem o seu aparelho celular, só com joguinhos educativos e tal, mas já é o seu celular. Tem televisão no quarto. Mas só passa desenho, né? Eu tô fazendo a meia-culpa aqui dos pais. Mas tem videogame. Como é que tu enxerga já as crianças se apropriando, chamando essas tecnologias de minhas, né? Quer dizer, o meu celular, o meu tablet, a minha televisão no quarto com o meu videogame. E aí eu tô falando de crianças de 5, 6 anos. Como é que vocês que estudam a infância e a educação, como é que vocês enxergam isso? Quando você dá um tablet para criança, um celular para criança, ou ela tem uma televisão no quarto, que controle você tem? Que controle o pai e a mãe têm sobre? Teoricamente, o que a criança está assistindo ali, é um desenho, ela sabe que está vendo aquilo ali. Então, mas vamos entender, assim, às vezes, porque existem, né, tecnologias hoje, aplicativos que a criança... Porque a criança, ela pode assistir, por exemplo, deveria, dos 4 aos 7 anos, 1 hora por dia. Muito mais eles assistem. Entende? Dos 8, agora vocês vão rir da minha cara, mas nesse estudo americano mostra que dos 8 aos 18, ele deveria ser 2 horas por dia. Aí a gente dá risada. Porque quem? Nossa. 18 aos 18 é só 2 horas por dia. Entendeu? Sim. Então, a gente fica assim, meio preocupado, porque o que eles assistem? E quando eu tenho, no meu poder, eu tenho isso aqui, né? É o mundo na palma da mão. Isso aqui é uma extensão do meu braço. Agora, eu fico admirada aqui, Bruno, e você me perdoe, acho que eu vou tocar no assunto que nem era pra gente tocar, mas quando eu, pai e mãe, eu tô o tempo todo nisso aqui, entende? O que eu tô ensinando pra minha criança? Se eu tô o tempo todo com o meu celular na mão, se eu não tenho tempo para olhar para ela, se eu não tenho tempo de brincar com ela, eu tô sempre com isso aqui, ou mesmo que eu esteja brincando, eu tô com esse celular na mão, a criança vai aprendendo do quê? Isso é criar caráter também. Sim, com certeza. Eu tô ensinando para ela o jeito que ela tem que ser. A criança observa. E podem ver ali, a partir dos 4 anos, a criança começa a observar muito pai e mãe. Sim. Conforme ele vai observando pai e mãe, ele diz assim, então eu tenho que fazer assim. Eu tenho que fazer assim. Padrão, né? Segue o padrão. Criança imita. Imita o que você fala, imita o jeito que você age, imita seus gestos. A criança, ela é muito visual, entende? Então, assim, para um pai e para uma mãe que fica só falando palavrão, o que essa criança vai falar na escola? E depois eles chegam assim, eu não sei o que fazer, essa criança tem a boca suja. A boca suja. E aí conversa 10 minutos com os pais e já entende por que a boca da criança é suja. Mas às vezes não é por maldade, eu não estou aqui criticando esses pais. Eu estou dizendo que às vezes a gente não dá conta, não se dá conta de que nós somos exemplo. Sim. Eles são robozinhos imitadores. Esponjinha, que nem a gente fala, né? Exatamente. E aí a gente também tem outra coisa, de novo, a gente não quer aqui julgar, mas a gente quer fazer os pais refletirem sobre o comportamento e a conduta deles. Por exemplo, o videogame, né? Tem famílias que gostam, tem casas que gostam, outras não gostam, enfim, algumas famílias preferem ler um livro, outras videogame, outros gostam muito de praça, futebol, outros... Enfim, cada família tem a sua configuração. Mas qual é o tempo, se é que existe? Tu estava falando, né, Moni, de um tempo de tela. Vamos lá, assim, bem didaticamente. Qual a idade que uma criança já poderia jogar um jogo de videogame? E vamos falar também dos jogos de hoje. Eles são muito diferentes dos jogos da minha época, né? Na minha época eu joguei videogame quando eu era criança, jogava lá o Mario, o Nintendo. Era outra pegada. Hoje em dia os videogames, e eu vou matar ele, e não sei o quê, e eu vou dar um soco, e agora eu vou tal coisa. É tudo assim muito... Violento. Tem uma violência, tem uma linguagem violenta, uma linguagem quase que macabra, e muito acelerado. Aquele
aqueles youtubers, eles falam muito rápido, e agora eu vou gerar um dano, e eu vou matar, e o bloco, quer dizer, tudo muito fast passando nesse videogame. Qual a idade que essa criança poderia ser exposta? E tem algum videogame que hoje a gente possa dizer assim, não, esse videogame é educativo, isso aqui é legal, ou é tudo, com perdão da expressão, mas é tudo farinha do mesmo saco? Não, eu acho que não é tudo farinha do mesmo saco. A questão é que os jogos, eles, não apenas os jogos, as séries também, né? Eles viciam a gente. Eles geram na gente adulto e nas crianças também, e nos adolescentes, uma questão que a gente chama dopamina. Dopamina é ruim? Não, não é ruim. Mas ela é ruim quando ela vem mecanizada. Quando que ela vem mecanizada? Quando a gente assiste séries, quando a gente assiste jogos. Então, ela vai viciando a gente. Então, a gente não consegue mais deixar. Outro dia até dei um exemplo, meu exemplo, né? E vou dar aqui, olha, desculpa, gente, mas eu preciso dar um exemplo, que é bom. Outro dia eu baixei no meu celular para brincar em algum momento que eu tô assim mais relax, ou até para esquecer um pouco das coisas, baixei aquele tal do Candy Crush. O que é ele? O que é um joguinho? O que é aquele joguinho? Aquele joguinho é você, né, juntar os docinhos para você ir aumentando a sua... E daqui um pouco, gente, eu tava viciada naquilo. Nossa. Eu não conseguia... no tempinho que eu tinha livre, eu tava fazendo o quê? Candy Crush. E aí vai indo, e vai indo. E aí eu me peguei em algumas noites, olha só, já estava adulta, tudo mais, me peguei indo jogar aquele joguinho antes de dormir. Uhum. E aí, como eu queria passar de fase, e é uma coisa que o nosso cérebro, a gente Vai quase não tem indo, controle. não tem? Uhum. E aí foi indo, tipo assim, eu já tava começando a ficar com dor de cabeça. Nossa. E continuava, Uhum. naquele momento, eu que sou religiosa, acredito em Deus, eu acho que o Espírito Santo falou comigo, falou assim, você precisa largar disso. Isso que tu é adulto, imagina uma criança que não tem essa noção. É por isso que eu tô falando, porque eu sou uma adulta e eu sei dos malefícios, eu Sim. estudo sobre esses E malefícios. conseguiu sair disso, Mas mesmo assim eu entrei nisso. É. Mesmo eu sendo uma pessoa adulta, que conheço e estudo sobre, eu acabei caindo, porque eu achei só um joguinho bobinho, entende? Então eu não tô dizendo aqui que não dá para jogar, mas uma criança, que controle que ela tem? Uhum. Eu, para chegar de nesse dizer a hora ponto, de parar, exato, né, Moni? Dizer, não, agora eu vou parar, vou lá brincar de carrinho. Não consegue. Não consegue, porque é uma coisa viciante. Sim. Né? E a gente poderia entrar aqui em questões científicas disso, mas eu acho que é desnecessário a gente entrar tão profundamente nisso, porque faz na prática. Faz. É só você fazer na prática. Tenta você, adulto. E isso eu tô, de repente, falando com algum adulto que já tá viciado no Candy Crush, que nem eu fui. Sim, entende? Exato. E naquele momento, o Espírito Santo falou assim pra mim, apaga. Sim. Corta o mal pela raiz. Tem que cortar o mal pela raiz. E sabe o que é legal? Eu não sei se eu contei isso pra minha filha ou não, mas esses dias ela tá lá no internato, ela faz faculdade, e lá na faculdade, um dia ela ligou pra mim e disse assim, mãe, eu vou apagar todos os joguinhos que eu tenho aqui no meu celular, porque eu não tô tendo controle. Olha só. E é uma autista, mas mesmo assim ela disse, eu não tô conseguindo me controlar, eu sei que isso tá fazendo mal pra mim, e eu vou apagar todos. Eu falei, nossa, louvado seja Deus. E talvez aprendeu na prática. Sim. Né? E aí, disse que apagou todos os joguinhos, porque ela disse que tava fazendo mal para ela. Mas já tá com 19 anos, né? Sim. Agora, uma criança de 5, 6 anos, ela não vai nunca. Então, é melhor não dar, Moni? Olha, se você vai dar, eu não vejo problema em dar. Mas já tem que ter maturidade. Você tem que controlar. Porque assim, ó, a telinha do jogo é a mesma telinha do desenho. Uhum. Ok? Sim. Então, se é 1 hora, se seu filho tem 6 anos, ele deveria ficar 1 hora no dia todo. Nas 24 horas, 1 hora por dia. Sim. Aonde? No joguinho, que seja um joguinho bom, que a mãe e o pai olhem e vejam, nossa, realmente não tem nada de mal aqui. Mas cuidado, porque alguns têm mensagens subliminares. E vai levando para outra coisa. Vai levando, e às vezes se a gente... outro dia, principalmente esses jogos que são online, hoje a gente vê crianças de 7, 8 anos de idade, 10 anos de idade, jogando joguinhos online. Em que eles jogam com outras crianças que não são os amiguinhos deles. E que às vezes não são crianças, são predadores sexuais, exatamente. Né? Isso aqui, depende, você traz, de repente, uma especialista para falar sobre isso aqui em outro momento. Mas é isso. Entende? Então, estão ali jogando como se fosse. E outro dia até eu estava fazendo uma palestra numa escola sobre isso, e um menininho me falou assim, pequenininho, tia Mônica, aconteceu comigo. Entrou uma pessoa e queria se encontrar comigo, não sei aonde, se não era no shopping e tal. E aí o menininho era mais espertinho e ele cancelou aquela pessoa. Acho que a mamãe já tinha conversado com ele sobre isso e tal. Então o menino foi esperto. Mas daí tem que ter pais que fiquem monitorando isso. Claro. Né?
Então, se pais não têm tempo de monitorar, Aham. então seria melhor até evitar. Melhor que não. E eu acho também que a idade que a criança tem a maturidade para entender, né, que vai ser aquele tempo, e o combinado não sai caro também, como a gente diz, né, para essa criança. Vamos falar das diferentes consequências desse uso excessivo de tecnologia, Moni, para meninos e para meninas, porque tem vários estudos também, pesquisas indicando que muitas vezes as meninas, pela própria concepção genética, né, essa coisa do olhar do outro impacta muito mais a menina, a questão do julgamento, da necessidade de aprovação, isso é do ser da mulher desde que ela nasceu, né? Então, ela acaba muitas vezes sendo uma presa muito mais fácil para essa rede social de uma forma danosa. Mas o menino, que já é mais introspectivo, já vai para esse lado do videogame, da violência, acaba, isso também segundo esse livro que eu tô lendo, já vou deixar o nome aqui, que é Geração Ansiosa, se alguém quiser pesquisar, livro muito bom, indico, fala que daí esse menino vai indo para esse lado da violência, envolvimento com drogas, envolvimento com pornografia. Então, assim, eu acho que a gente tem que deixar muito claro aqui que não é só o jogo, não é só o estímulo visual, não é só que por si só já é um problema, mas não é só o sono agitado, de repente não é só o desempenho escolar que vai cair, é algo muito pior, é talvez uma criança que vai ser ansiosa, que vai ser depressiva, um menino que vai ser violento, que vai se envolver com drogas, que vai se envolver com más companhias. Tô exagerando, Moni, ou isso é realmente a porta de entrada para tudo isso? É a porta de entrada, com certeza. Não está exagerando em nada. O seu livro está te ajudando muito. Sim. A gente, lógico, como você disse, meninos e meninas são diferentes na sua concepção, na sua questão emocional. Então, assim, mas é importante a gente entender que as pessoas que fazem esses jogos, as pessoas que fazem as séries, as pessoas que lidam com a mente da gente na tela, nas telinhas e nas mídias, elas estudam realmente para captar o nosso ser, para realmente para roubar aquilo que elas querem roubar, aquilo que elas querem, né? Então, assim, os meninos, a gente vê hoje histórias de meninos, por exemplo, que estão tão viciados que não conseguem nem mais sair do quarto. Nossa. Né? E a gente também sabe de meninas que não querem mais sair do quarto porque têm vergonha, porque elas não são aquilo que está na internet, né? Elas têm dificuldade de se relacionar com as pessoas, eles também têm... E outra, esse vício nas telas e nos jogos, né, além de causar a violência... Porque tem muita menina que também gosta de jogar joguinho violento, né? Mas esse negócio dos joguinhos mesmos, ele tem um público mais masculino, Tem. né? É mais masculino. E aí eu fico pensando que a gente... nós como pais, a gente precisava ter cuidado com isso. Porque também, vou falar uma coisa que eu falei aqui nos bastidores contigo, que eu acho que é importante falar, não sei se entra dentro do que você está perguntando, mas assim, os meninos, eles podem ajudar em casa. Sim, devem. Então, quando eu deixo esse menino fazer só o que ele quer, jogar só o que ele quer, ficar trancado lá naquele quarto, quer dizer, a gente tá fazendo com que esse menino seja o quê? Que tipo de cidadão ele vai ser? Essa menina que também não ajuda... Oh, desculpa, bati aqui. Essa menina também que não ajuda em nada em casa, em que ela só faz as coisas do jeito que ela quer e tudo mais. Que tipo de cidadã que ela vai ser? Porque, gente, a gente está formando pessoas para o futuro. Se eu estou formando pessoas para o futuro, eu preciso ter cuidado. Então, hoje, mesmo eu tendo os meus 50 anos de idade, eu vejo pessoas que estão aí mais ou menos na minha idade, e talvez um pouco menos, que se viciaram em jogos. Né? Tá lá no videogame. Então, assim, a mulher quer sair com as crianças, quer brincar. Não, ele quer jogar. Nossa. Né? Quer fazer alguma coisa em família. Não, é que o papai tá jogando agora. Não que dá. Loucura. Nossa, Entende? Parece um universo paralelo, né? Exato. Então, assim, a gente tem que ter cuidado. As crianças observam isso. Então, um pai que é viciado num jogo, o filho também vai ser. Sim. Porque se meu pai pode, eu também posso. Né? E o que isso vai interferir na vida deles? Porque não é interferir só na infância, vai interferir na adolescência, vai interferir na vida de jovens, vai interferir na vida adulta, e não só nesses itens que você falou de questão de... dentro de sala de aula, como é que ele vai render? Se ele está viciado, Sim. como é que ele vai conseguir estudar para uma prova? Né? E aí agora eu entro numa outra questão. Hoje a gente está vivendo numa sociedade que todo mundo cola. Certo? E me desculpem se vocês acham que isso é certo, eu não acho certo colar. Sim, não. Eu morro de medo de um dia eu entrar
numa sala de cirurgia em que o médico colou. Sim. Como é que ele vai saber me tratar? Uma pessoa que vai construir a minha casa, se ele foi engenheiro que colou, entende? Eu sou uma profissional de educação física que eu me lembro, na minha época, os meus colegas de faculdade, eles colavam, entendeu? Desculpa eu estar indo para um Não, lado, mas faz todo sentido. por um lado, de repente, que não é porque você tinha Mas me é perguntado isso, aqui, é mas isso. isso me angustia. Com sabe, certeza. Bruna? Me angustia, Sim. porque a gente está vivendo numa sociedade em que se eu não consigo me concentrar para estudar, apesar de que eu também acho que muitas vezes a educação está avaliando de forma errada. As escolas estão avaliando de forma errada porque nós estamos num outro mundo hoje. Não é da nossa... Você é bem mais nova do que eu, mas enfim, não é mais. Mas mesmo assim, eu penso assim, uma criança um adolescente que fica o tempo todo num celular, que tipo de concentração ele vai ter para estudar, ou pelo menos para se concentrar, para estar na sala de aula, que ele não pode usar às vezes, na maioria das escolas, não pode usar mais o celular, mas ele está lá processando, ele está lá angustiado. Porque uma pessoa que está viciada no celular ou no joguinho, você acha que ele faz o quê? E fora que nas o mundo... 4 horas que ele tem que ficar sentado na frente do professor. Exato. E outra, Moni, parece que daí todo o resto é chato. Quer dizer, antigamente a geração, os pais diziam, sai da rua, vem comer, sai do meio da rua. Hoje em dia tem que empurrar, vai pra rua. Então, quer dizer, o legal é aquela inversão de valores. O legal, que é o brincar, que é o andar de bicicleta, andar de patinete, correr, encontrar os amigos, apertar a campainha do vizinho e sair correndo, essas traquinagens de criança, quer dizer, isso já é chato, isso já é boring, isso já... não, o legal é ver um grupinho ali de 10, eu me juntar com os meus amiguinhos e cada um no celular. Quer dizer, o que é o errado tá parecendo certo e o que é o certo tá parecendo errado. E aí o mundo começa a ficar chato pra esse adolescente. Se ele não tá com o celular, o mundo é chato. Sim. Porque o legal é ali no celular, é aquele meu mundinho paralelo ali. Isso, a gente tá falando mais de menino, né? Mas pensa uma menina hoje. A menina também, ela começa a assistir muita coisa, fica muito no TikTok, fica muito no Instagram. As meninas é mais do TikTok mesmo, né? Sim, e tudo mais. Que é a imagem, né? A imagem. Então, assim, daí ela olha para aquilo e pensa assim, eu não sou assim. Sim. Então, eu tenho que ser assim. Então, eu tenho que ser mais magra, eu tenho que ter o cabelo assim, eu tenho que ter essa maquiagem, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo. Esses dias não, que dia que foi? Domingo. Tava caminhando aqui no Germânia, aqui em Porto Alegre. E a hora que eu e meu esposo, a gente estava caminhando, daqui a pouco a gente passou por uns 4 adolescentes. Uma delas estava com o celular na mão, com as bocas, caras e bocas e tal, e ajeitava, não sei o quê, falava alguma coisa, e os outros só olhando para ela assim. E ela falava, eu não sei, acho que ela estava numa live. Sim, gravando um vídeo. Ali, sei lá o que ela estava fazendo, mas aí você sente que é uma coisa assim forçada, é uma coisa que ela não é ela. Não é genuíno, né? Não é genuíno. Entende? Porque tem a genuidade também. Tem as pessoas que são genuínas e falam, ok? E eu não tô julgando a menina, entenda isso. O que eu tô vendo é que a gente ela quer se adequar a um padrão, né? Exato. Então, é um padrão de roupa, né? Um padrão de vestimenta. E, às vezes, é uma vestimenta que é muito vulgar. Sim. Né? E faz com que as pessoas olhem para ela não como um ser, como uma pessoa especial, única, né? Mas como um objeto. Né? Aí os meninos e meninas também, porque não são só meninos, que veem muita pornografia. E hoje isso virou febre. Alerto até os pais que ainda têm crianças pequenininhas. Por favor, Amoni. Por favor, cuidem com que a sua criança assiste, porque hoje a pornografia ela está entrando já nos desenhos. Nos desenhos que eles assistem, nos filminhos que eles assistem. Eles estão sensualizando e sexualizando as crianças antes da hora. Entende? Então, a gente tem que cuidar, porque a pornografia ela é um veneno. É um veneno para qualquer pessoa. Ela estraga a mente da pessoa. Vamos pesquisar um pouco. Em vez de ficar só no TikTok, Instagram, é bom a gente ir nas redes sociais e usar as redes sociais para coisas boas. Para coisas boas. Pesquisas que estão aí na internet, que mostram para a gente o que faz o seu filho ou você mesmo, ou a sua criança, assistir esse tipo de coisa. O que estraga a mente, e algumas coisas estraga tanto que não tem mais como voltar, tá? Pois é. Moni, teríamos muito papo ainda, já estamos, infelizmente, nos minutinhos finais. Que a Moni fala pouco. Mas o papo é muito bom. Olha só, talvez aqui o nosso papo, alguns pais possam ter ficado um pouco estarrecidos, ou em alerta, ou orgulhosos, né? Talvez alguns pais ficaram, nossa, eu tô orgulhoso, tô no caminho certo, outros possam ter
achado talvez uma bobagem, e eu vou continuar vendo videogame, botando meu filho, tá tudo bem também. Mas é o que eu digo, né? A nossa proposta é que se a gente conseguir uma faíscazinha de lá dentro da mente, no coração também, mudar a pessoa, talvez eu possa ver isso dessa forma, a gente já cumpriu o nosso papel. E não se muda de uma hora para outra, E não se muda de uma hora para outra. É um trabalho árduo, e vou te dizer que se você já tem um filho que está meio viciadinho e tudo mais, tenha paciência, né? Vai tirando aos pouquinhos. Se uma criança, por exemplo, de 3 anos fica muito tempo nas telas, ela já está viciada. Então, como é que você vai fazer para tirar essas telas das crianças? Se a Mônica acabou de dizer que não pode ter tela aos 3 anos de idade, e você quer que seu filho tenha um sono mais tranquilo, vai tirando aos pouquinhos. Olha, hoje é só... O desmame. O desmame. Faz o desmame, vai tirando aos pouquinhos que vai dar certo, entende? Sim. Mas nunca... Assim como não é fácil você não deixar que aconteça, Sim. não é fácil depois você tirar se já aconteceu. Sim. Ok? Mas já é o trabalho de ser pai e mãe. também Se não quer, sabe que não seja. que eu vejo hoje, Moni, também, e eu acho isso muito bom, eu vejo uma geração, apesar de tudo isso que a gente conversou, eu vejo também uma geração de pais e mães muito mais, talvez, preocupados, né? Que leem mais sobre a infância, que se preocupam mais. Por quê? Porque talvez nós fomos filhos que fomos muito forjados na dor, né? A gente trouxe muitos traumas, a gente tem marcas e lembranças ruins da infância, então é natural e é saudável que a gente queira ressignificar e não passar isso para os nossos filhos. Então, eu tenho visto muitos pais assim, cara, o que eu posso fazer para não errar? Eu não quero errar com meu filho, eu não quero machucar ele onde eu fui machucado, eu quero acertar, mas ao mesmo tempo eu também não quero desrespeitar, e aí tem isso do equilíbrio, né, do não ser muito frouxo, mas não ser muito rígido. Mas os nossos pais, Bruna, não tiveram essa informação que nós temos hoje. Exato, não tiveram. Então, nossos pais erraram muito com a gente, mas ao mesmo tempo que eles erraram, eu não quero errar com meu filho, mas eu também não posso ser permissivo demais. Só que eu tenho como, porque a gente tem acesso hoje livre à informação. Então, vai atrás de informação para saber como ser melhor. Isso. Né? E eu vejo pais indo atrás disso. Sim, eu também vejo uma geração de pais muito... Até isso que a gente está fazendo aqui, né? Imagina aí há 50, 60 anos atrás, conversar sobre isso dessa forma e o conteúdo poder se espalhar. Então, é muito valioso. O fato é que a infância é uma fase rápida, né, Mônica? É uma fase linda, que eu acho que se a gente tivesse que escolher uma palavra, é respeito, né? Respeito à infância, é o tempo do brincar, o tempo de cada criança, porque também muitas vezes é uma competição. Meu filho já caminha, meu filho já fala 20 palavras, o meu filho... E aí é uma coisa que os adultos têm que tratar, né? É um papo para outra hora, quer dizer, vai para terapia, vai tratar isso. Filho não é competição, filho não é objeto exposto para ficar competindo, qual é o mais bonito, qual que sabe mais. Aí o adulto tem que tratar isso para não prejudicar, né, a criança em relação a isso. Mas se tu pudesse deixar uma mensagem para os pais, já deixou várias aí, mas um compilado, Moni, de tudo isso que a gente conversou, dessa fase tão linda, tão única, tão especial, que é a infância e que passa tão rápido que às vezes dói. E eu vou te dizer, enquanto mãe, eu tento aproveitar cada segundo do Theo, mas eu volta e meia tenho essa sensação de, meu Deus, daqui a pouco ele vai crescer. E toda vez que eu encontro com alguém no elevador, enfim, as pessoas, olha qual a idade dele, 6, eu tenho de 20, aproveita. Todo mundo fala isso, aproveita, passa tão rápido. E eu entendo o peso dessa frase, mas ao mesmo tempo isso me dá uma agonia. Meu Deus, me ativa um alerta. Será que eu não tô aproveitando? O que eu tô deixando de fazer? Onde é que eu tô errando? Será que eu deveria parar tudo e só ficar com ele? Ou será que eu deveria melhorar o tempo que eu tô junto? Essa geração de pais ansiosos, Moni, também, de querer curtir essa infância, não gerar dano, não gerar problema, mas ao mesmo tempo curtir, para quando o filho estiver lá com 20 anos dizer, eu curti meu filho. Que mensagem tu deixaria para os pais nessa hora? Olha, eu teria muita coisa para falar, mas acho que eu vou resumir aqui em função de pai e mãe, posso? Claro. Porque eu acho que se a gente entender qual é a função da gente como pai e como mãe, a gente vai entender e vai conseguir assimilar tudo isso que a gente falou aqui e ir atrás. A mãe tem 3 funções só, tá? A função da mãe é dar à luz, ela é ser a guardiã da autoridade do pai e ela nutrir os filhos física e emocionalmente. Fisicamente, ali mais na infância. Sim. Emocionalmente, para sempre. É verdade. Minha mãe tem Filho é para sempre. Minha mãe tem quase 80 anos de idade, eu tenho 50 anos de idade. Tem hora que eu ligo para minha mãe para me nutrir emocionalmente. Entende? Esse é o papel da mãe, nutrir os filhos física e emocionalmente e ser a guardiã da autoridade do pai. Mesmo que esse pai não more mais em casa, são separados e tudo mais, esse pai é pai. Então, a mãe precisa ter esse cuidado.
Se ela tiver esse cuidado de cumprir fielmente aquilo que Deus deu para ela fazer, ela vai conseguir exercer a sua função da melhor forma possível. Você imagina uma mãe que nutre o filho fisicamente, né, dando mamar no peito quando é pequenininho, se consegue, ou cuidando dessa criança e tal, e depois nutrindo emocionalmente, conversando com esse filho, amando, cuidando, respeitando, ouvindo. Porque hoje a gente vê pais que não têm mais tempo para ouvir seus filhos. E aí, quando eu não tenho tempo para ouvir, ele também não quer me ouvir. E como é que eu vou explicar para ele? Não fica assistindo esse tipo de coisa, não fica jogando esse tipo de coisa, por favor, aqui dentro de casa não, ok? Então, essas coisas é importante saber. E a questão do pai, a função do pai são 3 também, mas já é outra coisa. O pai, ele precisa proteger. O pai é ele que afirma a sexualidade nos filhos. E o pai é a pessoa que abençoa para prosperar. Então, esse pai, junto com a mãe, quando ele protege, então ele afirma essa sexualidade do filho sendo um bom marido ou pelo menos um bom ex-companheiro. Sim. Entende? Porque às vezes, ok, me separei, mas eu continuo sendo respeitando pai dessa... Eu preciso respeitar a minha parceira. Claro. Entende? Então, e aí a outra coisa é abençoar para prosperar. Filho, você é uma pessoa que eu tenho muita alegria de ser seu pai. Mas eu quero que você seja uma pessoa de bem. Para ser uma pessoa de bem, talvez você vai ter que diminuir as telas. Talvez você vai ter que diminuir o jeito de você ficar aí nesse computador, tá muito. Vamos fazer outras coisas. Vamos bater papo, vamos conversar. O pai, na verdade, ele tem uma função mais quando ele já é adolescente. Quando os filhos já são mais adolescentes, a função principal é do pai. Tá? Ali, a partir dos 10 anos, é o pai. Ah, que bom, que bom. O pai, a partir dos 10 anos, daqui a pouco tá chegando, eu tô de boa. Então, mas é isso Alô, mesmo. amor, ó, é contigo. A função da mãe, a principal função da mãe, nessa fase, a mãe tem o papel principal, a mãe é do 0 aos 10. Sim. Ok? A função principal, o papel principal dos 10 até os 20 é do pai. Então, hoje a gente vê pai escapando fora, bem na época da adolescência, a mãe ainda vai continuar nutrindo emocionalmente, mas o pai, ele precisa estar presente, ele precisa ele bater que direciona, papo, né? Ele que direciona. Os filhos, e não é só o filho menino, é a menina também. Sim. Entende? Então, quando o pai é amoroso ou com a ex, ou com a esposa atual e tudo mais, ele mostra para os filhos, ele mostra para a filha que tipo de homem que ela precisa buscar. Boa. E mostra para o menino o tipo de homem que ele precisa ser. Isso. Então, se ele é grosso com a sua esposa ou com sua ex, né, com a mãe dos seus filhos, se ele é estúpido, se ele não respeita, ele está ensinando o que para os filhos? Então, nós pais ensinamos os filhos. E aí entra aquilo que nós falamos lá no início. Nós somos exemplo. Então, pais que estão me escutando, vocês são exemplo. Vocês precisam cuidar de como vocês se comportam diante dos filhos de vocês. E os filhos, nesse comportamento, os filhos vão imitar a gente. Né? E se eu acostumei a conversar em casa desde pequeno, bater papo, sentar na sala para conversar, é verdade. Sabe? Tirar tempo para isso. Eu sei que hoje, essa porcariazinha e tudo mais, a gente quer tanto ficar nessas redes sociais, porque a gente também está viciado. Sim. A gente perde tempo. Aqui no Rio Grande do Sul, eu não sou gaúcha, mas aqui no Rio Grande do Sul eu acho tão bonito quando as famílias, a gente vai para o interior, às vezes eu viajo para o interior para fazer algumas visitas e vejo as famílias na sacada de casa, tomando chimarrão e conversando. Sim, é raro. É raro. Mas é lindo, né? Mas é bonito quando você vê, sabe? É bonito você ver essa família reunida. E eu não estou nem falando do chimarrão, eu estou falando de estar da união, ali conversando, porque uma família que se mantém conversando, quando o filho entra na adolescência, que ele já não quer muito conversar, ele ainda vai confiar nesse pai, nessa mãe, e ele vai trazer as coisas. Porto seguro, né? Porto seguro. Então, nós precisamos ser isso. Eu acho, a infância, ela é curta, né? Os dias passam rápidos, mas os anos, aliás, os dias passam devagar muitas vezes, e os anos parecem tão longos, mas a infância, ela é curtinha, mas mesmo ela sendo curtinha, filho é para sempre, que nem tu falou, né? O nosso papel não se esgota na infância. A gente pensa, a gente olha muito para a infância com esse cuidado que merece, mas o nosso papel ele continua, e principalmente o que a gente colocar nessa criança no início, isso vai repercutindo ao longo da vida dela, e ainda quando ela for, né, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho não se desviará dele, como diz a Bíblia. Então, a gente entender que o nosso papel ele é para sempre, é importante na infância, é importante na adolescência,
referência e a gente ser essa referência para o nosso filho, né? Não se preocupar só em talvez dar o melhor ali, prover a melhor escola, a melhor roupa e esquecer do que não tem preço, mas que tem muito valor. E aí lá depois, fiz o meu papel, agora Deus te crie, agora vai que... Não, né? Pai e mãe sempre junto ali, mesmo que não estejam juntos, né, Mônica, que nem tu falou, não configurem mais um casal, Sim. mas para sempre vão ser pai e mãe, não Sim, importa a idade. sim. Tu falou que tu recorre à tua mãe tem 80, e tu recorre a ela, e o quanto isso é maravilhoso, isso é construído lá na infância, Isso, né? E é construído dentro do lar. Então, assim, É. você pode dar muitas coisas pro seu filho. Não, dê você pro seu filho. Boa. Se dê, se doe. Porque eu acho que quando eu entendo que se eu quero ser pai e mãe, eu preciso me doar, aí eu entendo. Na verdade, essa é a essência de você ter filho, né? É verdade. É você se doar. Porque quando você tá só com um casal, você se doa um pro outro. Mas quando vem uma criança, tudo fica diferente, Fica né? diferente. Tudo Com fica essa diferente. frase maravilhosa da Moni Braga, a gente encerra mais um Duocast hoje, pessoal. Agradecendo novamente aqui aos nossos patrocinadores que estão com a gente nessa estreia do Spa Bia Leite, o seu momento de reconexão com você. Vai lá, conversa com as meninas, faça uma excelente massagem. As meninas têm todos os tipos de massagem, agora o verão tá chegando, tem escalda-pés, tem limpeza de pele, tratamentos faciais, corporais. O Spa Bia Leite tem a melhor opção, mais personalizada para você. Equipe do Dr. Marcelo Tondim, referência em cirurgia plástica e pós-operatório. E também a Óticas Deb, a nossa querida parceira, que tem as armações mais modernas, mais lindas, as melhores lentes, óculos de sol, óculos de grau. A sua visão é a sua saúde, viu? Você precisa cuidar muito bem dela. Como é que tá aí o check-up da visão? Tá tudo em dia? Vai lá na Óticas Deb e as meninas com certeza vão te ajudar nisso. Gente, obrigada por ter ficado nesse papo. Não sai agora, não pula, não pula, não pula, não pausa, não fecha a janela. Compartilha, joga lá em um grupo de WhatsApp, manda para alguém no direct, acompanha a gente no YouTube, Spotify, a gente também tá lá no Instagram, vai ter muito corte bacana desse papo que a gente teve aqui com a Moni, com certeza. Se você gostou, se você ficou até o final é porque gostou, né? Não preciso nem te perguntar. Então, se gostou, por favor, ajude o Duocast a crescer, passe esse conteúdo adiante e a gente se encontra no nosso próximo bate-papo, combinado? Um beijo grande para vocês, até o próximo Duocast. Tchau, tchau!